paz e a benignidade de Cristo Jesus, igreja. Amém? É um motivo de grande alegria estarmos todos reunidos no corpo de Cristo. Podemos dar glória, honra e louvores ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Senhor Jesus, que é digno. Amém? Amém. Que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o nosso Senhor e único Salvador. Amém? Quando falava que estava aqui orando por nós, né? Eu senti muita alegria do Senhor. Né? Glória a Deus. Um momento muito maravilhoso a presença de Deus. E também eu notei no esboço que o Flávio fez aqui da liturgia. E que letra bonita, irmão. Essa é boa, paga bem. Nossa, né? A letra bonita mesmo. Glória a Deus. É feito. Irmãos, nesse momento nós estamos prestes a celebrar um momento mais importante, né, das nossas vidas, que é onde nós temos a memória de tudo que Jesus fez pela gente, por cada um de nós. Próxima semana celebra-se, né, a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E esse momento é muito importante, é o cerne do cristianismo, né? A parte mais importante de todo o cristianismo para nós. E ali foram cumpridas todas as escrituras, na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitar no terceiro dia. E aconteceu um fato antes a isso, que eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo em Mateus 21. Mateus 21 e versículo 1 ao 11. É um texto bastante conhecido de nós todos e que tem uma história muito bonita atrás desse texto. Então, Mateus 21, 1 ao 11 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Amém. Irmãos, esse texto é preciosíssimo para nós. Nós vamos entendê-lo, né? Procurar entendê-lo aos poucos. Nós podemos notar que esse texto é tão importante que ele é descrito nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também no Evangelho de João, ou seja, nos 4 evangelhos, este texto foi registrado. Eles têm algumas pequenas diferenças, mas cada um olhou do seu ponto de vista e escreveu. E esse texto é muito importante, porque fala da entrada de Jesus em Jerusalém.
Os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, mostram que Jesus pouco foi a Jerusalém, mas no final do seu ministério. Já o evangelho de João já mostra que Jesus foi muitas vezes a Jerusalém. E esse texto, então, nós vamos tratá-lo como, primeiro, os fatos históricos, que houve fatos históricos. E esses fatos históricos são tão importantes de nós, daqui hoje, para a época que aconteceu, quanto também é importante da época que aconteceu para trás. Então nós vamos ver os fatos históricos, a importância desse texto e depois as aplicações desse texto. Amém? Então vamos começar pelos fatos históricos. Primeiro de quem? Onde que Jesus foi? Jerusalém. Os fatos históricos referentes a Jerusalém, essa cidade tão importante. Amém? Cidade conquistada por Davi. Mas Jerusalém, ela é uma cidade que provavelmente seja a cidade de Salém. A cidade de Salém, onde que Abraão, há muito tempo atrás, em Gênesis 14, se encontra com Melquisedeque. Abraão se encontra com Melquisedeque e ali Abraão devolve o dízimo. E Melquisedeque, como sacerdote de Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão, rei de justiça, Melquisedeque, rei de paz, era o rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi uma terra que, o que aconteceu com ela? Ela foi uma terra que, na época de Josué, eles não conseguiram conquistar essa cidade dos jebuseus. Era uma cidade que estava ali entre o reino do norte e o reino do sul, no meio. E era um lugar muito estratégico. E eles precisavam dessa cidade. Então, o que aconteceu? Eu vou ver aqui a referência. Salém, aqui. Eu vou pegar a referência para ler para vocês. 2 Samuel 2:5. Os irmãos nem precisam abrir, mas eu vou estar lendo para vocês. Irmãos, essa cidade, ela foi conquistada pelo rei Davi. Ela estava na mão de quem? Dos jebuseus. E é uma cidade que Davi, ele via a importância de Jerusalém. Era um lugar muito importante. Jerusalém é uma cidade da Judéia. Então, quando vocês veem Jerusalém, vocês vão lembrar de quem? Na região da Judéia. Lembremos que nessa época tinha duas regiões: Galiléia, Judéia. Jerusalém e Belém ficavam na Judéia. Era uma cidade importantíssima. Jerusalém e o Jebus era a cidade dos jebuseus, povo de origem cananeia que não foi expulso durante a conquista de Josué, mas permaneceu ali até Davi conquistar essa cidade. Jerusalém era, no tempo de Davi, uma cidade com uma história de mais de 1000 anos. Era uma cidade grande para os padrões da época, embora ocupasse uma área de menos de 5 hectares. A presença de Jerusalém como cidade autônoma em poder dos jebuseus era um obstáculo à comunicação entre Judá e as tribos do norte. Além disso, era como que um corpo estranho na nova situação política criada pela união dos dois reinos sob a autoridade de Davi. Davi conquistou Jerusalém com o auxílio de seus próprios homens e fez dela sua cidade, isto é, a cidade de Davi. Davi poderia governar os territórios de Judá e de Israel a partir de posição neutra, acima das rivalidades entre norte e sul. Então Davi conquistou Jerusalém com seus homens. E a partir daí Jerusalém ficou conhecida também como quê? Cidade de Davi. Aqui em 2 Samuel 5, versículo 9, Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi. E essa cidade, ela se mostrou de uma importância fundamental. Fundamental. Por quê? Porque vai acontecer um fato que se assemelha muito a esse de Mateus 21, quando Jesus se assenta num jumentinho. Foi quando Davi
recebendo do Senhor a revelação de que Salomão seria o rei de Israel e que Salomão edificaria o templo, Davi chama os sacerdotes e faz com que Salomão seja posto de quem? No jumentinho. Porque o jumento, naquela época, as mulas e os jumentos eram animais de montaria da realeza. Então, já mostrando para o povo, os sacerdotes, ao sair com Salomão com o jumentinho, já mostrando para o povo que Salomão seria o próximo rei de Israel. E foi Salomão que edificou o templo. Então, Jerusalém, ela tem algo muito forte para os judeus. Jerusalém foi uma cidade, e né? E se nós vemos futuramente também, esse é um contexto histórico do passado. Agora, o contexto histórico do futuro, a nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Então, Jerusalém é uma cidade muito importante. Salém, na época de Melquisedeque e Abraão, Jebus, na época dos Jebuseus, Jerusalém, cidade de Davi. Davi unge, os sacerdotes ungem Salomão como novo rei, Salomão vai montado no jumentinho, e essa é a história de Jerusalém, a capital. Então, Jerusalém, onde foi construído o templo, onde é o maior de todos os significados para os judeus, era o templo de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios, onde os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam sempre oferecendo sacrifício pelo povo e representando o povo. Então, agora voltando para Mateus 21. Amém? Então, se alguém perguntasse aqui, qual é a história de Jerusalém? Claro que a história é muito mais ampla, mas nós já conhecemos algumas das particularidades da história de Jerusalém, como essa cidade é importantíssima para os judeus. Então, quando se aproximaram de Jerusalém, a cidade tão importante, chegaram a Betfazé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Irmãos, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que fala da jumenta. Os outros evangelhos vão falar só do jumentinho. Amém? Então, o Evangelho de Mateus é o único que vai falar da jumenta. Os outros falam só do jumentinho. E por que isso? Porque para mostrar que aquele jumentinho, porque ele está mamando, provavelmente na época do desmame, ele nunca foi montado. Ele é um jumento que nunca foi montado. Jesus foi o primeiro a montar nele. Então, ide à aldeia e está diante de vós preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-vos. Trazei os dois. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Olha, isso aconteceu para que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Que profeta é esse? Alguém sabe? Não. É um profeta bem mais anterior. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado no jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. É o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai estar retratando esse texto certinho. Porque agora foi tirado de lá uma citação do profeta Zacarias. Então, está se cumprindo as escrituras. Se cumprindo cabalmente aquela escritura que estava prometida lá, que o rei viria montado no jumentinho. E aí Jesus entra em Jerusalém. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Notem que Jesus não montou nos dois animais. Jesus montou somente no jumentinho. Quando fala elas aqui, falando das vestes. Pegaram as vestes de Jesus, colocaram em cima do jumentinho, e Jesus sentou em cima das vestes. E aí foi para entrar em Jerusalém. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E que árvores que eram essas? Esse evangelho não mostra, mas o evangelho de João mostra. Folha de palmeiras. Eles estendiam as folhas de palmeiras assim no chão, para que Jesus passasse. E também suas vestes. Pegavam suas vestes, eles tinham várias vestes, né?
Colocavam no chão e as folhas de palmeiras eles estendiam no chão para que o Rei da Glória pudesse passar. Amém. Bom, e a maior parte da multidão, estendendo suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, palmeiras, que está no Evangelho de João, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tantas que o precediam, as que vinham antes dele, e as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Essa citação é tirada do Salmo 76. Essa citação é tirada do Salmo 76. E ali, o que vai acontecer? O que significa a palavra Hosana? Qual o significado dessa palavra Hosana? Significa: ó, salva-nos, Senhor. Ó, salva-nos, Senhor. E aí ele vai dizer assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Então a multidão é como se, essa palavra, não é o Salmo 76, o Salmo 76 ele está falando de Jerusalém. Que Jerusalém é como se fosse Salém. O Salmo 118, 25, que vai falar Hosana. Hosana é um termo grego, transliterado do hebraico Rosh. Então está falando, eles estavam falando Rosh, mas depois foi traduzido para o grego, que significa: ó, salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Então é isso que a multidão gritava. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Lembramos que também os anjos do nascimento de Jesus falou isso também, né? Amém. Então essa é a palavra que a multidão começou a gritar. Irmãos, eles estavam reconhecendo Jesus como Messias. Jesus como aquele Messias que entrou em Jerusalém. A cidade de Jerusalém fica na região sul da Palestina. Nós vemos aqui o significado da palavra Hosana. Vimos que Jesus montou no jumentinho e também vimos que foi uma jumentinha com ele, uma jumenta. Nós vimos o que significa a palavra Hosana. Vimos que Jesus sentou sobre suas vestes. E esses fatos aqui, o principal de todos é que são verdadeiros. São fatos mostrando que as Escrituras estavam sendo cumpridas, que as Escrituras estavam sendo realizadas, que as Escrituras estavam no seu ápice, no seu momento mais precioso, porque estavam se cumprindo cabalmente. E nós vemos, eu vou colocar aqui a caneta, daqui a pouco nós vamos para as aplicações. Então, eu só vou ler para vocês o versículo 13, porque João fala realmente, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumento. Então nós podemos ver que aqui nós temos um outro detalhe, um filho de jumento, e também as palmeiras. Nós temos um detalhe legal no Evangelho de João, que vai falar sobre os fariseus, no versículo 19 do capítulo 12, mas os irmãos não precisam abrir. Diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si. Por quê? Porque eles viram o testemunho, as multidões se afluindo, as multidões se aglomerando, se juntando. E disso, eles falaram assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai um mundo após ele. Porque os fariseus e os líderes religiosos da época começaram a ver aquela multidão enorme seguindo Jesus e clamando e gritando, e eles ficaram preocupados com o Império Romano. Os líderes religiosos enfrentavam um desgaste progressivo. Nicodemos parecia ter desertado. Nicodemos era um deles, foi o que foi ter com Jesus, João 3, até que Jesus fala João 3,16. Alguns judeus acreditaram em Cristo, ainda que superficialmente. Alguns ficaram impressionados com a cura do cego de nascença.
Jesus parecia estar ganhando adeptos além do Jordão, e agora a ressurreição de Lázaro havia trazido mais pessoas à fé. Tudo isso servia como preparação para a recepção que Jesus recebeu em sua entrada triunfal em Jerusalém e levou os fariseus a se lamentarem. Eis aí vai o mundo após ele. Então houve uma grande preocupação dos líderes religiosos. Hosana, que é a palavra que significa salva-nos, Senhor. Irmãos, esses fatos ocorreram e Jesus estava realmente sendo reconhecido. E estava realmente, os fatos estavam ali expostos. Tudo que os profetas disseram, a lei de Moisés e os salmos, estavam em relevo. Estavam saltando das Escrituras. Estavam andando com carne, com osso, com sangue. Estavam andando. Tudo aquilo que eles disseram estava acontecendo. Então Jesus realmente é quem? É o prometido nas Escrituras, é o Messias. Amém. Você pode falar no profundo do seu coração, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. É o aguardado de Israel. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. As Escrituras se cumpriram. As Escrituras se cumpriram. E por isso que nós podemos ter a salvação e a vida eterna, porque as Escrituras se cumpriram. Amém. Nenhum tio, nenhum i não foi cumprido. Pelo contrário, tudo foi cumprido. Seja mostrando, como foi o caso de Salomão, quando Davi mandou os sacerdotes trazerem o jumento para que Salomão se aceitasse, para mostrar que ele é o rei. Esses fatos estão mostrando que Jesus é o rei, é o Salvador. E aí nós podemos pensar, né? Nós vamos agora passar para a parte da aplicação. E eu vou estar usando o texto de Romanos 11:11, porque esses fatos que ocorreram, eles são muito particulares, eles são muito próprios do povo judeu. Eles são muito particulares e próprios do povo judeu. O templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a forma com que foi Salomão, rei de Israel, Davi, rei de Israel, cidade de Davi, Jerusalém, Salém, faz parte da história de Israel, faz parte da história desse povo. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós entramos na história de Israel. Não para praticar os ritos do Antigo Testamento, não para praticar o que eles praticavam, porque tudo aquilo era sombra, tudo aquele que eles faziam no templo de Jerusalém, sacrifícios, queimar os animais, derramar o sangue do animal, o sacerdote, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, eram sombras daquilo que havia de vir e que foi cumprido tudo em Jesus. Tudo foi cumprido em Jesus. Se eu não sei quem é o Flávio e vejo a sombra dele vindo, eu vejo que alguém está vindo. Posso até ter algumas características, homem, assim, mas eu ainda não sei muito bem. Está meio que obscura, a sombra é meio que obscura, ela não é clara. Mas quando o Flávio vem na minha frente, eu o vejo. Agora eu não preciso mais da sombra, porque eu estou vendo ele claramente. Então nós não precisamos mais das sombras do Antigo Testamento, mas porque Cristo ofereceu o sacrifício perfeito e nele nós temos vida. Amém. Nele nós temos o perdão dos pecados, a justificação, a comunhão plena com Deus, a regeneração, a vida eterna. Nós temos em Cristo. E só sobre o povo judeu, para uma aplicação, olha que bonito que fala aqui em Romanos 11. Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes,
Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados fosse reconciliação para o mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E após Jesus ressuscitar, nós conhecemos bem a história, né? Glória a Deus, que o Evangelho se espalhou. Quando Jesus ressuscita, no Pentecostes do Espírito Santo, vem sobre a igreja. Depois, o apóstolo Paulo ter sido chamado como apóstolo dos gentios e o apóstolo para o Evangelho se espalha além das fronteiras de Israel. O Evangelho vai até vários países do mundo, alcançando todos os países. E agora, todas as partes, em qualquer país, seja Brasil, seja Argentina, seja Espanha, seja Inglaterra, onde uma pessoa confessar a Jesus Cristo, como diz o próprio livro de Romanos, aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. A salvação veio, ela se cumpriu. Não há mais necessidade de um novo sacrifício, não há mais necessidade de um novo derramamento de sangue, porque um legítimo, puro, justo e verdadeiro já foi cumprido. E agora Jesus é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. A vida eterna já começou, sabe por quê? Porque você conhece Jesus. Amém. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está no Evangelho de João 17. A oração sacerdotal de Jesus, pode ler depois. Pelo fato de você já conhecer Jesus, a vida eterna não é uma coisa futura, mas é uma coisa que já está se cumprindo na sua vida, porque você já conhece o Filho de Deus. E por ele você conhece o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então a vida eterna já é hoje na sua vida. Aquele rio de água viva que Jesus falou já flui naqueles que creem. O Espírito Santo já habita em você. O Espírito Santo já faz a obra para você. O Espírito Santo já testemunha de Cristo para você. Então, irmãos, nós estamos num momento mais importante. E após isso, Jesus morre na cruz. Como está escrito, ele morreu na cruz. Foi sepultado. Passou 3 dias morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou? Amém. Essa é a confissão de fé que nos salva. Porque se confessares a Cristo como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E ninguém pode ressuscitar se primeiro não tiver falecido. E Jesus faleceu, morreu. Ele não desmaiou, não foi um truque. Ele realmente morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E por ele, hoje, em nome dele, na mediação dele, nós temos acesso ao Pai. Como que era somente permitido ao sumo sacerdote, agora você pode, comigo, ter acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho. Quem não quer estar eternamente na presença desse Salvador tão maravilhoso? Amém. Tenho certeza que todos nós queremos. Vamos se levantar nesse momento. Amém, irmãos? Claro que esses textos têm muito mais profundidade, né? A cidade de Jerusalém, os fatos que ocorreram. Você depois esteja pesquisando, porque uma das partes muito importantes que o Evangelho trouxe para nós é sentar à mesa do Senhor. E sentar à mesa do Senhor é comer do pão e beber do sangue do Senhor. Mas a mesa do Senhor também é a sua palavra. A sua palavra é vida nos seus membros. Sua palavra é vida no seu coração. Sua palavra é saúde para cada um de nós. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Não vamos esquecer, porque Deus, como Ele cumpriu em Cristo, Ele vai cumprir tudo o que tem prometido. Até a volta do Senhor Jesus, como é prometida, realmente
acontecerá. Então que você fechasse seus olhos agora, vamos estar orando. Pai Santo, Pai Justo, Deus verdadeiro, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e na mediação e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença para Te dar louvores, Senhor, porque tudo que o Senhor prometeu, Senhor, nas Escrituras foi cumprido, Pai. De fato, Jesus Cristo veio em Teu nome, Senhor. De fato, Pai, Jesus Cristo fez a Tua obra. De fato, Cristo Te glorificou na terra, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pelo fato de o Senhor ter enviado Jesus Cristo ao mundo, Pai. E Jesus ter vindo de fato no Teu nome. Porque isso nos deu vida, Senhor, nos deu a salvação, o perdão dos pecados, a comunhão com o Senhor, Pai, a justificação. Pai, nós Te agradecemos por essa palavra ter sido cumprida, Senhor, de Mateus, de Marcos, Lucas e João, onde Jesus entra na cidade de Jerusalém, Senhor, e ali Ele se ofereceu a si mesmo, Pai, em sacrifício. Ele ofertou a Sua própria vida, Pai, para nos salvar, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque essa obra tão maravilhosa é que nos salva e nos traz vida, Pai. Eu Te agradeço pelo fato de o Senhor ter ressuscitado o Teu Filho dentre os mortos, cumprindo também as Escrituras que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitar no terceiro dia. E pela ressurreição de Jesus nós temos a vida, a justificação e a comunhão com o Senhor. Como é bom ter comunhão com o Senhor, Pai. Como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom, Senhor, poder, Senhor, ser um só corpo do Senhor Jesus, Pai. Como Maria se sentou aos pés de Jesus, como é bom se sentar aos pés do Salvador e ouvir as palavras. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, fortaleça a igreja de Santa Maria cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a igreja aqui seja, Pai, uma bênção cada dia maior no luzeiro, Pai, para o mundo, Senhor. E vidas possam se arrepender e de fato crer que Jesus Cristo está no meio de nós. Obrigado por tudo, Senhor, por esse momento em Tua presença. Nós Te louvamos. Amém, Senhor.